Olá a todos. Hoje estamos aqui reunidas para dar aqui o nosso melhor contributo numa reflexão partilhada, a propósito também do Dia Mundial da Saúde Mental. E enquanto psicólogas clínicas, elementos da equipa da Academia Transformar, pessoas que também estão atentas àquilo que se passa à nossa volta na sociedade, procuramos hoje então reunir aqui um espaço e um momento de reflexão partilhada sobre a saúde mental e sobre como é que a saúde mental pode então ser o melhor investimento de indivíduos e também das organizações. O meu nome é Filipa Jardim da Silva, sou psicóloga clínica, sou coach, sou aqui a fundadora e a diretora clínica da Academia Transformar e hoje estou muito bem acompanhada de duas colegas de quem gosto muito, enquanto pessoas e enquanto profissionais, que vou passar também aqui a palavra. Inês Oliveira, queres-te apresentar também um bocadinho? Sim. Olá a todos, o meu nome é Inês Oliveira Ferreira, sou psicóloga clínica também na Academia Transformar. Passei aqui um bocadinho pela psicologia clínica, pela psicologia organizacional, então tenho dividido o meu percurso um pouco entre estas duas áreas. E estou muito contente por estar aqui hoje a poder falar um bocadinho sobre estas duas áreas que me são tão queridas e tão importantes na nossa sociedade. Bom, obrigada. E depois temos a nossa outra Inês. Também Inês. Olá a todos, o meu nome é Inês Madruga Rocha, sou psicóloga clínica também aqui na Academia Transformar. Portanto, o meu percurso passou aqui pela psicologia clínica. É também aqui um privilégio trazer neste modo, portanto, mês de outubro aqui, em que falamos sobretudo de promoção de saúde, este tema, e falar aqui um bocadinho convosco sobre isto. E este é um tema que está muito presente nas nossas vidas. Nós, as três em particular, trabalhamos em nível individual, com desenvolvimento de acompanhamento psicológico junto de muitas pessoas, em formato presencial, em formato online, um formato que já nos era habitual já antes da pandemia, mas que não era assim tão frequente ainda para muitos profissionais de saúde. Mas depois também contactamos e também trabalhamos com saúde junto de empresas, e daí também hoje estarmos aqui nesta reflexão partilhada, porque as três, e temos falado muito sobre isso, quer na nossa articulação e apresentação de serviços e propostas junto de várias empresas, temos notado que estamos aqui realmente num momento de revolução e nesta era de muitas transformações, na sequência aqui de uma mudança muito grande de paradigma, e temos vindo a refletir as três sobre vários fatores que têm gerado precisamente essa mudança de paradigma. Um desses fatores que temos vindo a falar prende-se essencialmente com esta mudança muito radical e abrupta que a realidade da pandemia nos trouxe a todos e a todos a nível global, este contacto grande com a vulnerabilidade, com a impotência, com a imprevisibilidade, mas também uma mudança disruptiva na maneira como nos socializamos e relacionamos uns com os outros, como organizamos o nosso dia a dia, o trabalho remoto que deixou para muitas pessoas de ser uma hipótese e passou a ser uma realidade imposta, e para muitas empresas também uma hipótese no futuro emergente passou a ser uma necessidade no momento presente, e isso sem dúvida que trouxe aqui um contexto também de contacto de muitas pessoas com vulnerabilidade emocional, mesmo com doença psicológica, mas também trouxe um tempo e um espaço para refletirem sobre qual é que é a minha relação com o trabalho, qual é que é o espaço que o trabalho ocupa na minha vida, como é que eu me quero posicionar no fundo na minha vida entre as várias dimensões, dimensão pessoal, dimensão familiar, e isto nós temos notado que tem sido assim um dos fatores com mais peso nesta mudança de paradigma. Mas não só, também temos notado aqui outras questões em termos de outros fenómenos que têm vindo a acontecer. Inês Oliveira ou Inês Madruga, também o que é que querem Uhum. complementar também desta reflexão? Sim, Uhum. acho que esta questão da pandemia trouxe aqui também uma questão muito importante, que é a forma como o colaborador se vê na empresa. Ou seja, não só as medidas e a empresa no todo, mas o próprio colaborador começou a questionar-se muito mais sobre aquilo que de facto quer no seu local de trabalho, o que é que quer fazer enquanto profissional. Acho que esta questão da pandemia trouxe muito esta reflexão. As pessoas ganharam aqui tempo, não é? E espaço. Perceberam que poderiam também fazer outras coisas, porque muitos deles tiveram mesmo que o fazer. E então acho que houve aqui muito mais abertura para perceber de facto o que é que eu quero, o que é que está alinhado comigo, quais é que são os meus objetivos, qual é que é o meu foco. E acho que então houve aqui muito mais este alinhar por parte
neste caso dos colaboradores, não é? Das pessoas individualmente, não só relativamente ao trabalho, mas relativamente à vida, no geral. E então acho que também teve aqui muito este impacto nesta perspectiva do que é que eu de facto quero fazer e não só aquilo que eu faço, e deixar de ver o trabalho aqui um bocadinho só como a questão de trabalho, retorno financeiro, mas que posso ter outro retorno para além do financeiro com o meu trabalho, isso é possível, e como é que posso fazer para alcançar isso. E tenho sentido muito isso também, até mesmo em contexto de consulta. Uhum. Não sei o que a Inês Uhum. também Sim, tem sentido. Sim, sim, ou mesmo seja, é verdade. Uhum. mesmo aqui neste contexto de consulta, aquilo que nos chega é muito este sentido de como é que eu me posso reinventar, sendo que o meu local, portanto, seguro, é agora também o meu local de trabalho, o local onde eu agora estou a fazer as refeições e estou nos meus momentos de lazer e de autocuidado, se transformou também aqui num local, onde há aqui esta responsabilidade, aqui estas tarefas mais associadas a um local de trabalho, ou seja, acho que sem dúvida, este reinventar rotinas acabou por trazer aqui uma consciência mais presente, não é? Portanto, tanto no momento presente como aqui há alguma incerteza do futuro, que felizmente acabou aqui por ser um bocadinho transformada, e sobretudo aqui este sentido de responsabilidade sobre, ok, portanto, muitas vezes somos engolidos pela rotina, mas há uma rotina que se mistura, há aqui um cruzamento, o que faz com que nós também tenhamos aqui que ter um sentido de responsabilidade maior sobre a nossa rotina, não é? Uhum, sim, e acho que falamos mesmo sobre isso, sobre responsabilidade, não é? Ou seja, que estamos numa Uhum. fase em que nos precisamos de empoderar um bocadinho todos do nosso poder individual e, obviamente, quando estamos em empresas, também nos apropriar dessa responsabilidade ao gerir pessoas e ao coordenar e impactar em tantas vidas. E uma das coisas que nós falamos muito com empresas tem a ver com este tema da flexibilidade. Às vezes nota-se que ainda existe esta procura de uma fórmula universal que dê para toda a gente e para todas as áreas de atividade, e nós batalhamos muito por esta escuta ativa por parte das empresas para conseguirem perceber no seu ramo de atividade, junto da sua realidade, no país onde estão inseridas, com as pessoas que efetivamente estão a trabalhar, o que é que vai funcionar para cada departamento, para cada setor, para cada grupo de pessoas. E vemos precisamente estas discussões de 4 dias de trabalho, 5 dias de trabalho, 7 dias de trabalho, são 4 horas por dia, são 8 horas por dia, é trabalho remoto, é híbrido, é só presencial, e muitas vezes à procura dessa fórmula dita perfeita, perde-se precisamente a capacidade de dar segurança aos colaboradores e vamos ensaiando medidas que depois às vezes se tornam quase um bocadinho erráticas. Agora vamos todos para casa, agora voltam todos, agora são 2 dias, mas podem escolher os 2 dias, afinal não podem escolher os 2 dias. E acho que vale a pena também chamarmos a atenção, não é? Que nós, enquanto seres humanos, precisamos de alguma segurança, e essa segurança também vem não só de alguma previsibilidade e de algumas rotinas, mas também desta nossa capacidade de nos sentirmos escutados. E às vezes, antes de uma empresa adivinhar, ou nós irmos atrás de teorias individualmente, disseram-me que isto é que funciona muito bem, então vou pedir na minha empresa, se calhar de fazermos este trabalho de olhar para dentro e de olhar para a nossa realidade efetiva e perceber o que é que pode funcionar melhor comigo e numa empresa lá está esta flexibilidade, porque quer dizer, numa mesma equipa nós sabemos que para a mesma função ou para funções parecidas temos pessoas que são completamente diferentes e vamos acedendo muito a isso nas nossas também escutas individuais, pessoas que estão sedentas por estar mais em trabalho presencial, pessoas que estão sedentas por se manter em trabalho essencialmente remoto e que agora até estão a trabalhar para empresas estrangeiras em que nem há possibilidade, porque não há escritório no seu país e portanto nem há essa possibilidade. E portanto nós notamos muito que este tema da flexibilidade anda muito de mãos dadas com promoção de saúde mental a nível individual e corporativo, não é? Sentimos muito que essa é aqui uma variável-chave de Uhum. toda esta equação. Uhum, sem dúvida. Sim, Uhum, sim, sem dúvida alguma, não é? Até porque não nos podemos esquecer que houve dois momentos de mudança, não é? Houve a uhum, pandemia que obrigou as pessoas a ir para casa e agora há o pós-pandemia, não é? Porque ainda estamos em pandemia, mas estamos aqui novamente a reorganizarmos e de repente estão todos a ir para o trabalho, que era aquilo que estavas a dizer, para o local de trabalho. Portanto, há pessoas que têm muito essa necessidade, há outras que nem tanto. E era aquilo Uhum. que falavas que é extremamente importante, ou seja, para cada pessoa há necessidades diferentes. E em vez de criarmos aqui programas ou implementar medidas mais generalizadas, é importante perceber o que é que de facto satisfaz cada equipa, cada pessoa, porque no fundo são estas as pessoas que são o maior contributo, o maior ativo de cada empresa, não é?
Portanto, esta necessidade de escutar antes de implementar, para de facto implementar de acordo com aquilo que são as necessidades reais da empresa, as necessidades reais dos colaboradores e não apenas aquilo que nós achamos que pode funcionar, porque pode funcionar numa empresa, pode funcionar para uma pessoa, pode não funcionar para outra, como no nosso dia a dia temos rotinas diferentes, para uns funciona de uma forma, para outros funciona de outra, e é muito importante encontrar este equilíbrio e esta flexibilidade de acordo com aquilo que é importante para cada um e até para cada setor também de trabalho. Acho que isso de facto é essencial. Sim, Nós, aqui ocorre-me. nós falámos há bocadinho, queres comentar, falávamos há pouco entre nós também Sim. sobre estes dois grandes fenómenos que traduzem precisamente também estas mudanças, esta ideia da grande missão, a Great Resignation e o Quiet Quitting, este dito algo presentismo, não é? Que tem sido apresentado como fazer os mínimos, mas cá estamos a falar de outras dinâmicas, mas que acabam por ser dois fenómenos e dois conceitos e duas realidades que estão a mostrar como realmente já não chega a termos um contrato e um trabalho e um ordenado fixo ao final do mês. Muitas pessoas e pessoas com bastante maturidade, de 30, 40, 50 anos, estão a dizer: chega, eu quero um equilíbrio diferente e quero um poder diferente na minha vida. Estes dois fenómenos, estávamos há bocadinho a falar sobre isso, vêm muito Uhum. nessa direção. Sim, eu estava aqui a ouvir a Inês e estava-me aqui a ocorrer exatamente esta questão de, antes da intervenção, aqui um bocadinho este espaço também para a promoção de ferramentas, não é? Portanto, de forma a existir também aqui um papel mais completo, não só das empresas, como também dos próprios colaboradores enquanto pessoas. Parte aqui muito da forma também como nós nos acabamos por comunicar algumas coisas, ou seja, a forma como nós comunicamos à empresa aqui o nosso lugar, antes disso, como é que esta comunicação flui, não é? Portanto, esta flexibilidade, aquilo que nós queremos passar, aquilo que nós também passamos e reconhecemos, portanto, como limite, como, portanto, competência, e aquilo que nós queremos dar, não é? Acho que esta comunicação também é um bocadinho importante, nesta lógica daquilo que a Inês estava a partilhar e agora aquilo que também partilhas, Filipe. Sim, e quando nós falamos em saúde mental, se calhar também vale a pena clarificar que não falamos de uma coisa propriamente abstrata, Uhum, não é? Portanto, não há saúde física sem saúde mental, não há saúde mental sem saúde física, portanto, somos este corpo, este cérebro integrado, e notamos que, apesar de, enfim, o preconceito em torno da saúde psicológica estar bastante mais esbatido, continua a existir uma certa desinformação ou contra-informação neste âmbito, e parece que, quer se queira, quer não, a doença física tem um aspecto mais concreto, e para nós que somos da área percebemos que não. E por isso muitas vezes neste trabalho também de informação e de psicoeducação a nível individual e a nível corporativo, procuramos trazer esta ciência e esta exatidão, de ajudar as pessoas a compreender que uma emoção é também uma tradução química e bastante concreta no nosso corpo, e que quando falamos em saúde mental não estamos a falar apenas na ausência de doença psicológica. Estamos a falar muito mais do que isso, estamos a falar neste bem-estar integrado, nesta capacidade de integração num grupo, numa sociedade, numa comunidade, desta funcionalidade, de nos sentirmos capazes de produzir com valores, de termos recursos emocionais, psicológicos, para conseguirmos de alguma forma ir gerindo também o nosso dia a dia, as nossas oscilações emocionais, as adversidades e desafios da vida, e portanto muitas vezes ainda sentimos que este é um conceito que, embora esteja a disseminar-se mais, também se calhar à boleia, precisamente de tanto sofrimento psicológico que assistimos nos últimos anos mais recentes, e de resto a prevalências muito pouco simpáticas que notamos também, em particular em Portugal, notam também que é um conceito que continua a ser necessário clarificar, e que nós continuamos aqui a ter um papel importante precisamente nessa clarificação. Sem dúvida, é um papel essencial, não é? Porque era aquilo que dizias, a doença física é muito mais visível, não é? Portanto, a saúde mental está aqui um bocadinho, pegando no quarto item, está aqui um bocadinho silenciosa, não é? Portanto, não mostra tanto ou não dá tanto, às vezes como a doença física acaba muitas vezes por ser bastante mais dramática para a pessoa, bastante mais intensa e até ter um prejuízo muito maior para a sua qualidade de vida em alguns casos. E então acho que era aquilo que estavas a dizer, essencialmente nós falamos muito de prevenção, mas praticamos muito pouca prevenção.
E é mesmo nesse sentido que é importante falar sobre saúde mental, em prevenir. Portanto, se eu todos os dias potenciar o meu autocuidado, todos os dias potenciar comportamentos que potenciem o meu bem-estar, a minha saúde física, mas também psicológica, então eu já estou a prevenir saúde mental. E se eu conseguir motivar os meus colegas do trabalho, a minha equipa, a também entrar neste registro, conseguimos todos, não, porque sozinhos é sempre mais difícil, então a equipa, e partilhando muitas vezes isto com outros, acaba por ser muito mais fácil, até mesmo falar de saúde mental, não é? Portanto, é importante falar para que as pessoas sintam que há espaço para que o possam fazer, para que possam também partilhar aquilo que estão a sentir, ou muitas vezes as dificuldades pelas quais estão a passar em determinado momento, que acabam por não partilhar, porque sentem que não há espaço para isso, ou que não há abertura suficiente para isso. Mas essencialmente a prevenção que tanto falamos e fazemos. Sim, que isso é tão importante. Inês Madruga, nós falamos também muito em equipa destes dois conceitos da segurança psicológica e da felicidade organizacional como sendo dois indicadores fundamentais também nas empresas, neste caso, para alavancar aqui saúde psicológica. Mas será que as empresas estão suficientemente atentas a estes dois construtos ou ainda estão a despertar para esta realidade? Uhum, uhum. Sim, de facto, eu acho que nós acabamos por falar muito sobre isso, não é? Portanto, aqui um bocadinho esta relação dos colaboradores também dentro da aqui com os colaboradores, ou seja, há aqui nesta lógica da prevenção um papel muito importante em que a saúde mental acaba por ser um investimento com retorno, não é? Portanto, e cada vez mais diria que as empresas acabam por ter aqui esta visão naquilo que são as necessidades aqui, nesta lógica da prevenção um bocadinho mais primária, esta promoção, portanto, de existir um espaço para que os colaboradores consigam manifestar aquilo que são as suas necessidades, manifestar aqui também aqui algum espaço para que estas vontades, aquilo que acaba por ser também aqui uma fuga da própria rotina. E acho que cada vez mais as empresas acabam por ter estas iniciativas, que são iniciativas muito importantes, nem que comece aqui num exercício uma vez por semana, de atenção plena, portanto, de 50 minutos, 40, 50 minutos aqui de práticas de mindfulness, portanto, consciencialização de corpo-mente. Há cada vez mais espaço aqui para isto e estas necessidades, portanto, tanto entre os colaboradores como aqui com os líderes, também acaba por estar mais presente, não é? Sim, e não falamos de exceções, não é? E acho que vale a pena também Uhum, clarificar bastante isso. Quando falamos em doença psicológica, não falamos de pessoas que são demasiado fracas ou que não conseguiram de alguma forma evitar colapsar. E se assim fosse, então somos todos bastante fracos, se quisermos ir por aí, porque a uhum, incidência tem sido crescente portanto, os últimos dados que nós vamos tendo acesso falam-nos em que um em cada 5 portugueses tem uma doença psicológica diagnosticada, e vale a pena aqui fazer essa ressalva, diagnosticada, porque muitas das pessoas que acabam por ter problemas de saúde psicológica não procuram ajuda, ou porque não têm acesso a essa ajuda qualificada, ou porque quando a procuram já vão de alguma forma também num momento de resignação, quase como se estarem mal já fosse o novo normal. E também sabemos que 3 em cada 5 colaboradores têm realmente problemas de saúde psicológica relacionados com o trabalho. Sabemos que a incidência de burnout em Portugal é bastante elevada, estamos aqui no topo do ranking a nível europeu, mas também depois compreendemos, e falavas há bocadinho, Inês Oliveira, da questão da prevenção, compreendemos como cada euro que uma empresa investe em programas de apoio pode-se traduzir num aumento até 5 vezes superior de produtividade e como habitualmente por cada euro gasto numa empresa em programas promotores de saúde mental há um retorno aproximado de 1.000 euros. Portanto, percebemos que há aqui uma componente nas empresas muito humana, mas também percebemos que investir em saúde mental é algo que dá retorno financeiro, é algo que assegura maiores níveis de produtividade, de aculturação, de menor taxas de turnover. Portanto, há aqui realmente um duplo ganho a nível humano, a nível individual, mas também a nível de gestão e a nível estratégico e financeiro. Portanto, daí sentirmos que é aqui um investimento com bastante segurança e com bastante retorno. Mas uma das coisas que nos perguntam muitas vezes é:
Então, mas como é que se pode medir isto da saúde mental? Não é? Eu tenho que ir a um psicólogo necessariamente, e muitas vezes, como falamos, existem aqui pequenos indicadores que vale a pena nós todos estarmos um bocadinho mais atentos, seja individualmente, seja a nível de grupo e integrados numa organização. E a nível individual, vale a pena, por exemplo, às vezes prestarmos atenção de como é que estão os meus níveis de energia. Eu acordo revigorado, eu vou para o trabalho motivado, ou eu tenho um acordar vagaroso, pesado, em que aquela expressão de já acordo cansado, em que tudo me pesa, em que pensar, meu Deus, mais um dia de trabalho. Portanto, como é que é aqui a minha energia de manhã, como é que é a minha sustentação de energia ao longo do dia? E nós sabemos que esse é um marcador, de resto, bastante importante em termos de saúde física e também saúde mental. Mas temos outros, nomeadamente a nível do sono, também da qualidade do sono, que nós muitas vezes percebemos que fica afetado quando a nossa saúde psicológica não está tão bem, da capacidade também de estabilização de humor, e portanto quando temos estas grandes alternâncias que parece que está tudo bem, mas depois parece no momento a seguir que está tudo mal, ou que dizemos que andamos com mau feitio, com muita irritabilidade, tudo isso também vai-nos aqui traduzir mais ou menos saúde psicológica. A questão também da nossa capacidade de concentração e foco, muitas vezes também banalizamos esse marcador. Toda a gente hoje é distraída. Bem, a ideia é que todos nós realmente temos aqui desafios acrescidos em mantermos a atenção focada, mas aí o objetivo é que consigamos ter momentos do nosso dia em que estamos realmente mais concentrados e com uma atenção mais focada. Assim como também em termos de socialização e ligação, também é um bom marcador quando nos sentimos próximos de alguém, de outras pessoas, quando conseguimos usufruir também da companhia de outras pessoas, seja no local de trabalho, seja na nossa vida pessoal, familiar, e em que existe aqui prazer, não é? E esse é outro marcador importante em termos de saúde psicológica, é que nós experienciamos bem-estar e prazer em algumas atividades, em alguns contextos no nosso dia-a-dia, porque quando esse prazer se começa a esbater ou mesmo a extinguir, até de pessoas e atividades que antes eram experienciados por nós como sendo agradáveis, é sem dúvida um marcador aqui a não ignorarmos. E muitas vezes na nossa experiência sentimos, por exemplo, que este tipo de informação não está assim tão clara, ou quase como se fosse uma informação que fosse sendo deixada em segundo plano, como se, lá está, houvesse esta resignação gradual ao mal-estar e uma certa normalização do mal-estar. Vocês também sentem isso, Inês Madruga, Inês Oliveira? Uhum. Sim, sim, essencialmente acho que agora a última palavra que usaste foi a mais correta, a normalização, não é? De repente torna-se normal estar assim. E se as pessoas à volta também estão, então de facto isto é o normal e passa a ser aceitável que não haja a tal motivação, a falta de energia, que ao domingo já estou sem energia porque sei que amanhã é dia de voltar a uma nova semana de trabalho, ou à segunda já estou a pensar quando é que chega a sexta-feira, ou quando é que chega um feriado, ou o que seja, portanto, estamos muito focados no que é que vem depois, como se não fosse possível trazer esse prazer e essa satisfação para o agora, para o hoje. É como se fosse só possível durante o fim de semana ou durante uma folga. Isto também é um indicador importante a terem atenção para não normalizar esta desmotivação, esta falta de energia, o isolamento, muitas vezes também. Uhum. E esta Uhum, questão da sim. mentalidade, não é, Inês Madruga? Esta questão da mentalidade de será que eu me quero focar nos obstáculos ou será que eu me quero focar nas soluções? Não é? Porque esta Uhum. normalização do desconforto vive muito deste foco nos obstáculos de mas vou fazer o quê? Tenho contas para pagar, ou a equipa é como é, ou a empresa não vai mudar de administração, portanto, fazer o quê? Como se não existisse caminho, para Uhum. sair de onde eu estou e da insatisfação onde eu estou. Sim, ou seja, isto por acaso é curioso estarem aqui a partilhar isto, isto é muito trazido aqui em consulta, não é? Ou seja, o foco naquilo que nós queremos que aconteça acaba por ser muito mais produtivo no que o foco daquilo que nós não queremos que aconteça. E isto portanto, é um ponto. Aquilo que é programação, aquilo que é também uma consciência, como a Inês estava aqui a partilhar, do momento presente, ou seja, alocarmos a mente onde se encontra o nosso corpo, fazermos este exercício de uma forma consciente, presente, portanto, daquilo até que são as nossas sensações físicas, daquilo que é o que estamos a vivenciar no momento, a experienciar, portanto, pelos nossos 5 sentidos,
acaba por nos dar aqui também um bocadinho mais de margem para conseguirmos gradualmente até fazer um planeamento mais consistente, mais produtivo. Aquilo que é um bocadinho a minha percepção e também aquilo que retiro destas partilhas, porque muitas vezes, Filipe, é como estavas a dizer, é trazido o problema, não é trazido aqui o foco na solução, não é? Portanto, o que é que eu posso fazer com este problema? Este problema está a acontecer, há uma própria intensificação do problema quando ruminamos sobre ele. Portanto, o pensamento aqui em algumas estratégias, ou como é que podemos desconstruir o problema e construir um novo significado, é mais produtivo do que estarmos aqui apenas com este foco de, ok, tenho este problema, o que é que vou fazer aqui em relação a isto, não é? Uhum. Sim, sendo que esse foco, no eventual caminho de solução, claro que traz Uhum. eventualmente algo de assustador, porque traz esta responsabilidade de eu vou necessitar mobilizar-me, Uhum. e posso, lá está, sair aqui da minha zona de conforto, desconfortável, eventualmente, para poder correr riscos, para poder ter eventualmente conversas difíceis, para poder eventualmente desafiar hábitos bastante enraizados no meu dia a dia, e nós sabemos que isso, obviamente, leva-nos para uma zona de desconforto, mas que, regra geral, é uma zona de desconforto bastante produtiva, e daí nós muitas vezes procurarmos conduzir as pessoas nessa direção. E mesmo a nível de grupo, nas empresas, nós muitas vezes também chamamos a atenção para estes marcadores, normalmente lá está também pautados a nível de comunicação, ou seja, como é que a equipa comunica? Será que é uma comunicação fluida e eficaz ou uma comunicação pautada por conflitos e desencontros? Será que a cultura da empresa é essencialmente cooperativa, ou será que é uma cultura extraordinariamente competitiva? Será que as pessoas lá está sentem bons níveis de segurança psicológica na medida em que se sentem com segurança e à vontade para darem a sua opinião, para fazerem propostas de melhoria, para expressarem aquilo que sentem no momento em que sentem? Ou, pelo contrário, de alguma forma ainda são tentadas a acreditar que, se forem autênticas, vão ser prejudicadas por isso, que não podem mostrar emoções porque isso vai ser considerado vulnerabilidade, que não podem dar ideias numa direção diferente da liderança porque isso vai ser considerado um confronto, um desaforo. E, portanto, esse é também outro marcador que nós olhamos muito para as equipas e para as empresas em termos de saúde psicológica. E também para as próprias lideranças, não é? Será que estamos a falar de uma liderança autoritária, assente no controle, ou será que estamos a falar de uma liderança mais inspiradora, mais consciente, assente precisamente nesta capacidade de liderar pessoas diferentes de forma muito particular para todas em conjunto chegarem aqui a um bom porto. E, portanto, estes também são alguns marcadores, não é, que nós procuramos estar atentas em termos das organizações, porque isto que falamos de prestar atenção às informações que o nosso corpo nos vai dando, às emoções, isto nos conectarmos com o nosso corpo, a verdade é que e em alguns contextos ainda é visto com algum ceticismo, algum preconceito, esta estranheza quando trabalhamos inicialmente em estratégias de atenção plena nas empresas, mas estão-me a propor começar uma reunião, a fazer um minuto de silêncio para me focar e perceber como é que estou e todos conseguirmos mobilizar mais atenção. Ou seja, nós precisamos que leve algum tempo a quebrarmos aqui estas nossas rotinas mais habituais e até crenças que temos enraizadas sobre o que é correto ou não correto, ou esperado ou não esperado no meio corporativo, não é? Mas a verdade é que existem boas práticas que podemos trazer para as empresas e ajudá-las também, às pessoas todas, independentemente da sua posição hierárquica, a ocuparem, como temos falado, um lugar de agentes ativos. Como é que podemos ajudar mais também todas as pessoas que estão integradas numa empresa, precisamente a fomentar então saúde mental? E já aqui um bocadinho em jeito de fecho aqui da nossa reflexão, Inês Oliveira, o que é que gostavas de Uhum. destacar? Eu acho que essa questão de criar canais de comunicação em que a pessoa sinta de facto que há essa segurança, não é, para poder partilhar. Às vezes há questões tão simples que podemos fazer à equipa ou que um líder pode fazer a um colaborador, como simplesmente como é que te sentes hoje, não é? É uma questão tão simples e que muitas vezes não é colocada, porque o foco acaba por estar mais na parte, não é, da produtividade do trabalho. Mas esta prática de criar este canal, até o próprio líder, os próprios colaboradores, poderem sentirem terem esta iniciativa, não é? De serem eles também
a dizer, olhem, hoje não está a ser um dia se calhar tão bom, ou hoje se calhar não, se acontecer aqui ou se houver alguma situação menos agradável, dar espaço para falar um bocadinho também sobre aquilo que está a sentir, que cria esta segurança no colaborador para que quando sentir o mesmo também o possa fazer, portanto, criar aqui canais de comunicação que permitam que a pessoa sinta essa segurança psicológica para poder expressar aquilo que está a sentir e para perceber que é essa ideia de não há mal em sentir isto, não é? Portanto, o que é muitas vezes associado à vulnerabilidade, mas essa vulnerabilidade é positiva, todos nós temos essa vulnerabilidade e muitas vezes é ela que também que nos leva aqui aos maiores atos de coragem, não é? Uhum. Portanto, é extremamente importante também aceitarmos, e lá está, isto é que é preciso normalizar, todos nós sentimos. Exato. E é extremamente importante, não é? Expressar aquilo que sentimos. Nós sabemos o impacto que isto tem no nosso corpo, não expressar as emoções. Isto sim cria doença. Como diz E é tão importante. o nosso admiradíssimo professor António Damasio, não é? A razão sem uma emoção é uma impossibilidade neurológica, não é? Portanto, Exatamente. não é Exato. possível pensar sem sentir. Portanto, acho que vale a pena sempre clarificar isso e trazer essa Uhum. humanização, como tu dizias, para este campo das relações também organizacionais e de resto nas nossas vidas e na sociedade e esta comunicação muito autêntica e muito eficaz, sem dúvida. Inês Madruga, destacarias alguma outra ideia? Uhum. Ou seja, também aqui um bocadinho neste seguimento da partilha da Inês, ou seja, promover aqui a comunicação, para também existirem maiores níveis de flexibilidade, que era aquilo que falávamos, não é? Portanto, para assim também promovermos aqui a segurança e passa aqui muito por, às vezes, um incentivar uma pausa, portanto, um incentivar aqui espaço para o colaborador sentir, portanto, incluirmos aqui também os próprios valores dos colaboradores, olharmos um bocadinho para as emoções, não olharmos para as emoções como coisas positivas ou más, ou aliás, boas ou más, e que levam aqui à definição de quem é o colaborador. Portanto, Uhum. abrir espaço, sobretudo, acho que pode ser aqui importante para vermos verdadeiramente aqui a individualidade de cada um, e não apenas aquilo que é suposto, e atribuirmos aqui os rótulos disto não é bom eu sentir isto, portanto, isto é Uhum. mau eu sentir, eu devia sentir-me assim, ou devia sentir-me assim porque estou no meu contexto de trabalho. Portanto, Uhum. o criar espaço, acho que é aqui também Sem dúvida. uma reflexão que eu gostava Uhum. de deixar hoje. Sim, e nós muitas vezes damos aqui saltamos etapas basilares e nesta questão da comunicação nós muitas vezes percebemos que as pessoas, um dos fatores que mais atesta insegurança e desmotivação e intranquilidade é não saberem bem, onde é que estão para fazer o quê. E portanto dentro desta comunicação vale a pena criarmos momentos de feedback regulares, e desta mesma operacionalização muito descritiva de o que é esperado de mim a cada semana, a cada mês, e isto que é esperado de mim vai resultar em quê? É para quê este meu esforço? É para quê todas estas minhas horas de trabalho? E era o que falávamos do porquê e para quê, de como os nossos valores Uhum. se vão querendo cruzar com um propósito e como nós todos nos vamos querendo fazer-nos sentir parte de algo maior, e isso é sem dúvida importante trazer para as premissas de comunicação nas empresas, de garantir que cada pessoa sabe a cada momento o que é esperado de si, está alinhado com aquilo que é esperado de si, para depois conseguir então ter mais segurança e também uma maior taxa até de sensação de autoeficácia, porque senão isto vamos cozinhando aqui desencontros e reuniões cheias de nada, cheias de palavras que no fundo nos fazem sair depois tão perdidos como estávamos. E nós sabemos que em Portugal ainda gostamos muito de reunir, mas às vezes com pouca eficácia, verdadeiramente nessas reuniões. E por isso é que também isto são algumas ideias que queríamos trazer à reflexão. Sem dúvida que eu acho que nós que já estamos no terreno há algum tempo sentimos aqui mudanças positivas na capacidade que cada pessoa, cada indivíduo e cada organização em Portugal está a endereçar o tema da saúde mental, a importância que dá e o reconhecimento que dá da saúde mental. Ainda há aqui um caminho vasto para ser feito, e é nisso que estamos também as três, e enquanto equipa coletiva da Academia Transformar, estamos aqui também, enquanto grupo, concentrados nisso, e é nisso que vamos continuar a dar o nosso melhor, não só neste mês de outubro de 2022, mas todos os dias aqui deste nosso sentido de missão. Inês Oliveira, queres deixar aqui alguma mensagem final a todos aqueles que nos estão a ouvir ou que nos vão ouvir? Uhum. Sim, sim, acho que enviando aqui um bocadinho de finalização, não é? De conclusão,
a importância de falarmos sobre saúde mental, aquilo que estamos a fazer aqui hoje, não é? Portanto, se todos nós contribuirmos para falar sobre isto, vai sempre haver maior abertura para. Portanto, falarmos não só com as pessoas que nos são mais próximas, mas também criar estes canais de comunicação com os nossos colegas, com os nossos líderes, para que haja esta abertura para todos e trabalharmos essencialmente naquilo que é a prevenção, porque de facto ao estarmos a prevenir estamos a ajudar a nós, mas também as pessoas que estão próximas de nós, as nossas equipas, as nossas empresas, porque nós era aquilo que dizia há pouco, não é? As pessoas são os maiores ativos da empresa e são os maiores ativos também daquilo que é a vida delas. Portanto, acho que é mesmo aí que tem que ser feito esse investimento. Obrigada. Inês Madruga. Sim, faz-me sentido aqui reforçar esta frase que acho que abriu até um bocadinho este nosso momento, de não há aqui saúde física sem saúde mental, mas também não há aqui, portanto, é quase como um casamento, e acho que é importante abrirmos espaço, da mesma forma que conseguimos olhar para um braço que se parte, cuidarmos dele, estarmos atentas aqui aos sinais, estarmos também aqui, todos atentos aqui aos sinais, portanto, de alguma fragilidade e nem precisamos de chegar a tanto, não é? Portanto, uma consciencialização mais presente daquilo que é a nossa saúde mental. Acho que é de facto aqui um mote, que gostava de deixar também. Sim, este empoderamento, esta responsabilização e também Uhum. da minha parte também deixar aqui um convite para que as empresas também possam olhar precisamente para os profissionais de saúde mental como aliados e não tanto como, lá está, tradutores de que existem problemas no seu grupo de colaboradores e cada vez mais felizmente é maior o número de empresas que nos têm como aliados, que nos têm como parceiros, que nos vê como uma mais-valia e um recurso valioso para se mudarem paradigmas internos, seja de comunicação, seja de funcionamento, para se criarem aqui medidas mais alinhadas e promotoras de saúde mental, e isso vai ser aqui a base de darmos sem dúvida aqui a volta a este momento de alguns desafios particulares, mas em cada desafio vem uma oportunidade escondida e é um bocadinho essas as oportunidades que nós também temos estado aqui a tentar desbravar. Por isso, obrigada a todos os que possam ter tido interesse nesta nossa reflexão partilhada, que foi exatamente só isso, uma reflexão partilhada, mas que, como ambas, quer a Inês Madruga, quer a Inês Oliveira, também dizia, eu também concordo, às vezes uma reflexão, uma nova ideia, um pensamento, a escuta ativa de uma pessoa pode suscitar em nós um novo pensamento e esse novo pensamento pode derivar para uma nova prática, um novo hábito, uma partilha e é assim que nós vamos semeando mudança e transformação. Por isso, deste lado, ficamos enquanto equipa da Academia Transformar disponíveis e de mangas arregaçadas para continuar a dar o nosso melhor na promoção de mudanças sustentáveis e de saúde psicológica. Até breve.